Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio. Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Na ordem do dia, entre os projetos de destaque, iniciativa da deputada Camila Valadão. Pretende instituir no Estado uma política de enfrentamento à violência contra a violência obstétrica. Outro projeto do deputado Gandini institui política estadual para que o governo distribua uniformes nas escolas da rede estadual. Já na fase do expediente, consta pedido de requerimento de urgência para projeto do governo, no sentido de os deputados autorizarem o Estado a contratar junto ao BNDES financiamento de 150 milhões de reais destinados à aquisição de ônibus elétricos pelo sistema Transcol. Acompanhe os trabalhos. 40ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que coloquem de pé em sinal de respeito. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALICE. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer pedido de um minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington. Deputado Adilson Espíndola, com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentando a Vossa Excelência, o presidente, eu cumprimento a todos os parlamentares desse Poder Legislativo Estadual, a todos os nossos servidores desta Casa de Leis, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. É com profundo pesar que peço um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Darcy Gonçalves, que nos deixou ontem aos 89 anos de idade. Seu Darcy foi um verdadeiro exemplo de generosidade, compromisso comunitário e amor ao próximo. Em Garrafão, Santa Maria de Jetibá, sua presença era símbolo de acolhimento e dedicação. Preocupado com o bem-estar social da comunidade, não mediu esforços para ajudar, cedendo espaço para a construção do posto de saúde e da Igreja Católica na comunidade de Gonçalves, deixando um legado que seguirá beneficiando gerações. Sempre foi muito atuante, respeitado e querido por todos. Nesse momento de dor, senhor presidente, expressamos os nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos, que o nosso bondoso Deus possa confortar a todos neste momento de extrema tristeza. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Adilson Espíndola. Com a palavra, deputado Dari Pagug. Senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Quero aqui somar com o nosso querido amigo deputado Adilson Espíndola, mas também pedir um minuto de silêncio pelo Antônio Ambrósio. Antônio Ambrósio foi pai do Fabiano da farmácia, um amigo nosso em Baixo Guandu, e hoje é a missa do 7º dia do Antônio Ambrósio. Eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio para o Antônio Ambrósio, mas também pedir a Deus que conforta o coração de toda a sua família, principalmente a família Ambrósio e a família Correia, no município de Baixo Guandu. Obrigado, deputado Dari Pagug. Pediu o deputado Calegari para registrar a presença e com a palavra o deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio
Em decorrência da morte súbita, do falecimento do capitão Sandro Ferreira da Silva, capitão do Corpo de Bombeiros, ele já foi diretor de segurança da Assembleia Legislativa e durante todo o seu tempo prestou valorosos serviços à sociedade capixaba. É uma grande perda para a família dos bombeiros do Espírito Santo e para a segurança pública, e deixa essa lembrança de ter passado por aqui e ter deixado um bom serviço prestado como diretor de segurança da Assembleia Legislativa, capitão Sandro Ferreira da Silva. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado capitão Assunção. Então, atendendo aos pedidos do deputado Adilson Espíndola, deputado Dari Pagum, deputado capitão Assunção, façamos 1 minuto de silêncio. Eu solicito a todos os presentes que coloquem de pé em sinal de respeito. Muito obrigado a todos. Passaremos agora... Pela ordem, senhor presidente. A fase do expediente. Antes, porém, pela ordem, deputado Calegari. Eu gostaria aqui de registrar a presença em nosso meio do querido vereador de Vila Velha, pastor Fabiano, do meu partido, um guerreiro, um patriota. E ao registrar a sua presença aqui, caro presidente Danilo Baense, eu não posso deixar de lastimar e me preocupar com a escalada da censura em nosso país. Pastor Fabiano está sendo vítima, nesse momento, de uma ordem judicial ilegítima, eu tenho que dizer, inconstitucional, que o impede de ir até os órgãos municipais de Vila Velha fazer o trabalho pelo qual ele foi eleito, fiscalizar o executivo, uma ordem que partiu de um pedido do prefeito Arnaldinho Borgo de Vila Velha, que eu não sei o que tanto tem a temer da fiscalização de um vereador. E me pergunto, se cada um de nós aqui, a cada um dos colegas, se fôssemos proibidos de ir nas repartições estaduais, se fôssemos proibidos de realizar o nosso trabalho, que não é por nós, mas é pelos milhares de eleitores que nos colocaram aqui. Então, não só me solidarizo com esse guerreiro, pastor Fabiano, como peço que todos os demais deputados lutem para que as prerrogativas legislativas não continuem a ser esmagadas em nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Calegari. Eu também quero saudar aí o pastor Fabiano, eleito aí pelo nosso partido, PL. Lamentamos também, pastor Fabiano, essa situação que Vossa Excelência vem passando daí em Vila Velha é uma decisão lamentável do Poder Judiciário, O atual prefeito de Vila Velha, ele trabalhou fiscalizando também, ele quando vereador, ele fiscalizou muito os atos do Executivo e hoje, lamentavelmente, toma essa posição. Então, nós estamos solidários aí a Vossa Excelência. Primeira fase do expediente para simples despacho. Os itens 1 e 2 são ofícios e justificativas de ausências parlamentares. O despacho para esses itens é justificada as ausências à Secretaria. O item 3, ofício 40/2025 e 210/2025, deputado capitão Assunção, solicitando o seu desligamento da Comissão de Educação como membro efetivo a partir da presente data, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 4 ao item 7, tratam-se de mensagem e resposta a requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é a deputada ou deputado requerente por cópia. Do item 8 ao item 18, tratam-se de projetos de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 9, 11, 12,
e 9, 11 e 12 após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 8, 10 e 15 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do regimento interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, inciso 3º e inciso 4º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Despacho para os itens 13, 16 e 18 a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 17 junte-se ao projeto de lei 300/2025. Tem um erro aqui. O item 19, parecer 66/2025 da Comissão de Justiça e Cidadania, em votação realizada na 6ª reunião ordinária, ocorrida no dia 13 de maio de 2025, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do artigo 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei 215/2025, deputado Adilson Espino, que declara de utilidade pública a Associação de Agricultores e Moradores Unidos, inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Os itens 20 e 21 são requerimentos de informações oficiais, o despacho para esses itens oficie-se. Os itens 22 e 23 são requerimentos de licença do deputado Marcelo Santos para a representação oficial do poder. O despacho para esses itens defiro à Secretaria para publicar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós temos quórum, 22 deputados presentes. Item 24, requerimento de urgência 21/2025, do deputado Vandinho Leite, líder do governo, ao projeto de lei 108/2025, de autoria do governador do Estado, oriundo da mensagem 62/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interna com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com a garantia da União e da outras providências para atender o programa Descarbonização do Transporte Público Urbano, Transcol, e no valor de até 150 milhões de reais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 25, requerimento de urgência 108/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, para o projeto de lei 803/2023, deputada Janete Sá, que cria a lei denominada Lei Cão Churros, para dispor sobre as penas aplicadas a agentes de segurança pública ou privada que cometerem crimes de maus tratos contra cães e gatos. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica também aprovado. Item 26, requerimento de urgência 109/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, para o projeto de lei 347/2024, deputada Janete Sá, que declara o estádio Engenheiro Alencar de Araripe patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 26A, requerimento de urgência 112/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, ao projeto de lei 125/2025, deputado João Coser, que declara a utilidade pública da Ascamari, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória. Coloque em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 26B, requerimento de urgência 113/2025, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, ao projeto de lei 279/2025, da deputada Janete de Sá, que acrescenta item, o anexo 1º da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Ponto Belo o título de capital estadual da carne de sol. Eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 27, requerimento 24/2025, deputado Capitão Assunção, que requer, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, ouvido o plenário, a destinação do grande expediente da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2025, quarta-feira, para o senhor
o Dirley Clos Segantini, pastor bacharel em teologia, com o tema Desbravadores e Aventureiros a serviço da comunidade. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação nos termos do artigo 112, parágrafo 3º do regimento interno. Essa votação é nominal. Os deputados que aprovaram o requerimento votem sim. Eu vou autorizar a abertura do painel aí para votação. Pois não, deputado Sérgio. Alô, pela ordem. Pois não, deputado Sérgio Meneghel. Senhor presidente, deputadas e deputados, novamente eu venho com um assunto sobre o buraco do Fontinelli. Nós fomos lá, entramos no buraco, saímos do buraco, mostramos a gravidade da ponte. O que fizeram? Foi lá e tamparam o buraco, mas não consertaram a ponte. Agora liberaram a ponte só para 15 mil quilos. E isso impede que os ônibus, os alunos de Aimorés, de Baixo Guandu, está atrapalhando. Então, tampar buraco é esconder o problema. Então, nós pedimos ao DENIT, a bancada federal, que a gente sabe que aquilo é uma BR, vamos resolver o problema da ponte Fontinelli. Está desviando o trânsito, está prejudicando o Colatina, está prejudicando toda a região, principalmente os estudantes que saem de outros municípios para a faculdade em Colatina e do Instituto Federal do Espírito Santo, Campo Itapina. Fica mais uma vez esse apelo, vamos pensar nos estudantes, vamos pensar realmente que tampar buraco não resolve não, nós queremos a solução do problema. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghel. Pela ordem, deputado Mazinho. Pois não, deputado Mazinho. Eu gostaria, presidente, de fazer cor às palavras do deputado Sérgio Meneghel, que nós fizemos um convite para o DENIT, através de uma reunião conjunta da Comissão de Finanças com a Comissão de Infraestrutura, presidida pelo deputado Chambinho, para segunda-feira, deputado Sérgio Meneghel, 10 da manhã, fazer uma reunião para discutir as BRs do Estado do Espírito Santo, inclusive a BR-259, que Vossa Excelência, na sessão online, há 2 semanas atrás, colocou muito bem, entrou no buraco. A PRF está tendo um trabalho danado, porque o DENIT está pedindo agora para os policiais rodoviários ficarem lá na ponte, falando quem pode atravessar ou não, enquanto não se soluciona o problema. E por incrível que pareça, presidente, deputado Danilo, o diretor do DENIT respondeu o convite da Comissão de Finanças e da Comissão de Infraestrutura, dizendo que ele não vai participar da reunião. Não vai participar da reunião. E nós já estamos aqui, falamos na reunião de ontem, da Comissão de Finanças, que na segunda-feira, se não comparecer o diretor do DENIT ou algum representante do DENIT, nós vamos fazer a convocação. E eu queria combinar com os deputados aqui de abrir uma CPI para tratar das BRs do Espírito Santo. Porque o governo do Estado está investindo em obra de infraestrutura nas estradas e o governo federal não investe nada. A BR-101, cidadão paga pedágio há anos e não tem duplicação de 1 quilômetro ali no norte principalmente. A BR-262, acidente todo dia, um absurdo. A 259, Sérgio Meneghel, que já falou diversas vezes, também não tem duplicação, com buraco. A 342 é de chão, estrada de chão do governo federal. Então o governo federal abandonou o Espírito Santo e a gente não pode ser conivente com isso. E não pode um diretor convidado para vir para o evento para tratar dessa pauta tão importante e tão cara para a população do Espírito Santo, que morre gente todo dia nas BRs, falar que vai se negar a vir aqui prestar esclarecimentos a essa casa. É uma vergonha. E nós temos que abrir essa CPI contra quem é responsável pelas irresponsabilidades das BRs aqui do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Fabiano, por gentileza, abriu o painel para votação. Com a palavra, deputado Dari Paguto. Deputado Dari, depois deputado Denis. Senhor presidente, essa discussão nas BRs do Estado do Espírito Santo é importante. É importante, nós sabemos das dificuldades que os nossos motoristas têm, principalmente na 259, que agora, depois da repactuação da Samarco, nós vamos sendo
dizendo o governo do estado, o governo federal, que vai colocar 1 bilhão para duplicar a 259. Mas quero aqui, senhor presidente, pela minha preocupação da ponte Fontinelli, que o deputado Serginho trouxe essa discussão no plenário muito bem. Ontem à noite, eu liguei para o Romeu, que é o nosso superintendente do DENIT aqui no Espírito Santo, cobrando providências da ponte Fontinelli entre o município de Colatina e o município de Baixo Guandu. Ele me encaminhou a portaria 2.941, agora do dia 13 de maio de 2025, ratificando, na verdade, a declaração da situação de emergência da ponte Fontinelli. Isso quer dizer que, segundo o nosso superintendente, ele está autorizado agora a contratar uma empresa de forma emergencial para fazer a obra da ponte Fontinelli. Então, assim, é um apelo dos deputados estaduais aqui dessa casa, é um apelo, com certeza, do governo do estado, dos deputados federais. É uma ponte que ali circula diversos veículos que liga o leste de Minas Gerais aqui para o Espírito Santo. Então nós precisamos de uma resposta séria, uma resposta que nós possamos conversar ali entre o município de Baixo Guandu, Colatina e essa empresa que o nosso pretendente Romeu disse ontem, que publicou essa portaria, que possa ser contratada de forma imediata para resolver o problema do transporte ali na nossa ponte Fontinelli. Muito obrigado, deputado Dari Pagu. Solicitar aos nobres colegas aí que registrem, por gentileza, os votos. Pela ordem, deputado. Só para informar os deputados, eu estou requerendo ali o requerimento 24 para que haja uma destinação do grande expediente da sessão ordinária do dia 11 de junho, para que nós tenhamos uma palestra com o pastor Udirley com o tema Desbravadores e Aventureiros a serviço da comunidade, onde nós teremos a oportunidade de ver uma gama de serviços que esses jovens, crianças e adolescentes prestam à comunidade do Espírito Santo. Então, eu solicito aos deputados que votem favorável, por gentileza, nesse nosso requerimento. Posso falar agora? Obrigado, presidente. Obrigado. A palavra, deputado Denício. Presidente, só para fazer uma correção aqui, o nosso querido amigo Dari falou nosso superintendente, nosso vírgula, seu, porque meu não é. Romeu não me representa, acredito que não representa o Estado do Espírito Santo, nem do Espírito Santo ele é. Para mim não passa de um fanfarrão, um cara que não faz nada pelo Espírito Santo. Nós tivemos um problema no ano passado de um caminhão cegonha que precisou entrar na outra pista, porque os galhos das árvores, Mazinho, estão até hoje pegando a BR-101 toda, e nós não temos manutenção nas BR. Enquanto nós temos de um lado um governador competentíssimo, que trabalha diuturnamente, que é o nosso governador Renan Casagrande, no estado do Espírito Santo, nós temos um incompetente chamado Romeu, do DENIT, que nada faz e ainda quer mandar nos deputados dessa casa de deputados, Mazinho. Ele quer mandar. Então, assim, Mazinho, como eu falei ontem para você, eu vou falar de novo. Já era para estar rodando aqui, em nossas mãos, a assinatura. Eu quero ser o primeiro a assinar a assinatura da CPI para poder investigar para ontem esse órgão chamado DENIT, as obras superfaturadas que existem no estado do Espírito Santo do governo federal. Mazinho, conta comigo, serei o primeiro a assinar para que possamos investigar, sobretudo o Romeu, que nem daqui parece ser gaúcho, indicação de algum cargo político aí, para poder afundar o Estado do Espírito Santo. Graças a Deus nós temos um governador que de fato levanta o Espírito Santo. Obrigado, deputado Denis. Fica então aprovado o requerimento 24/2025 com 18 votos sim e apenas um não. Deputado Dari, Vossa Excelência fazer uso da fala? Eu estou aqui guardando, senhor presidente, aumentou ali um pouquinho, deputado Dari. Olha lá, deputado Dari, 21 sim
e um não, uma abstenção. Fica aprovado. Fazer uma pequena correção aqui, no item, o despacho para os itens 9, 11, 12. Tem ainda o item 14, né, que não foi lido porque estava repetido o item 11. Então é 9, 11, 12 e 14. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Os itens 28 e 29 são requerimentos para realização de sessões solenes. Em discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Então ficam aprovados aí dos itens 28 e 29. Do item 30 ao item 38 tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Ficam aprovadas todas as indicações dos itens 30 ao item 38. Com a palavra o deputado Dari Pagug. Senhor presidente, de forma muito rápida, primeiro eu quero registrar aqui e agradecer os deputados e as deputadas que ontem nós votamos a indicação 874/2025, que nós fizemos para o governo do Estado, para alterar a redação do artigo 7º, inciso 1, a linha R, da portaria 010-R de 2016, que estabelece os procedimentos e os documentos comprobatórios necessários para a obtenção de certificado do registro cadastral de convênios no âmbito da administração pública estadual. E, nesse momento, nós aprovamos a indicação 880 de 2025 ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para a realização de estudo para alteração do procedimento de verificação do cumprimento da aplicação do percentual mínimo na educação e na saúde. Isso, na prática, presidente, quer dizer que os municípios, e vários municípios, eles perdem a certidão justamente por não comprovar no momento, no Tribunal de Contas, os 25% da educação. E nós estamos aqui pedindo para o governo do Estado mudar essa portaria e o tribunal fazer esse estudo para ser analisado só no final do exercício. Nós não estamos pedindo aqui para o governo do Estado e no tribunal diminuir o índice dos 25%, simplesmente para corrigir no sistema esse índice para ser considerado só no final do exercício. Então, essa indicação proposta para que nós estamos agora, nesse momento, propondo para o tribunal é isso, é um estudo visando a alteração do procedimento de verificação do cumprimento da aplicação do percentual mínimo na educação e na saúde, presidente. Obrigado, deputado Dari Pagum. Fazer apenas uma retificação. Solicita aí que sejam desconsideradas as indicações dos itens 31, que é a indicação 873, e a indicação do item 32, que é a 874, que já foram votados no expediente ontem. Com a palavra, deputada Camila, depois o deputado Deninho. Obrigada, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero comentar de forma breve a indicação número 31, na verdade o ponto 31, a indicação número 873 de 2025, que foi feita pelo nosso mandato, que é para a realização de melhorias na rodovia ES 080 em Santa Teresa. A gente está falando especificamente do trecho que liga o distrito de São João de Petrópolis, conhecido como Barracão, à cidade de Santa Teresa. É importante ressaltar que nós recebemos aqui na Assembleia representantes de familiares de estudantes do IFES de Santa Teresa, né? E aí esses estudantes utilizam todos os dias essa rodovia. A gente está falando de aproximadamente 2.000 pessoas circulando essa rodovia todos os dias, principalmente de jovens
jovens, de estudantes, sendo que ela não tem sinalização, acostamento, redutor de velocidade. Então, a gente está falando de uma rodovia que passou recentemente por recapeamento, mas mesmo assim não oferece segurança para toda a comunidade escolar do IFES de Santa Teresa. Então, a nossa indicação é para que essas melhorias sejam feitas para atender ciclistas e pedestres. Não adianta só recapear, porque, na verdade, quando se recapia apenas sem esses outros mecanismos, a gente expõe ainda mais aqueles que precisam chegar de bicicleta ou chegar caminhando. Então, os pais, os familiares desses estudantes estão desesperados, sofrem todos os dias com medo de algo acontecer com seus filhos nesse deslocamento da cidade até o Instituto Federal. A gente já, inclusive, pediu uma reunião com o DER para poder levar essa pauta, levar esses familiares para sensibilizar para que essas mudanças também sejam feitas. Então, mais uma vez, pedindo aqui e ressaltando a importância dessa indicação. Obrigado, deputada Camila Valadão. Com a palavra, o deputado Deninho Silva. Senhor presidente, deputados e deputadas, quem nos assiste, imprensa, quero fazer uma fala aqui, respeitando todos os colegas deputados e deputadas, lideranças, porém, quero parabenizar, para mim, um dos melhores prefeitos desse país, chama-se Arnaldinho Borro, e já foi assessor junto comigo aqui nessa Casa de Leis, trabalhava no DDI antigamente, na área de informática, subia e descia as escadas dessa casa, atendia todos os deputados e deputadas naquela época, junto comigo, que eu trabalhava com o Euclério. E hoje, indiscutivelmente, foi, é e será o melhor prefeito que Vila Velha já teve em toda a história de Vila Velha. Arnaldinho organizou aquela cidade. É só você andar em Vila Velha que verá o quanto que foi feito. Aí eu quero parabenizar a sua gestão, a todos os secretariados, vereadores, vereadoras, liderança comunitária, porque ninguém trabalha sozinho. Falar para Arnaldinho, que é um jovem, que foi vereador, assim como eu fui também em Vitória, que Deus tem grandes planos na vida dele, Arnaldinho. Você é um jovem que vai avançar muito mais ainda do que prefeito. Estaremos juntos. Você é um cara que me orgulha muito de dizer que eu sou seu amigo. Continue firme. Só toma pedrada quem está trabalhando. E você trabalha muito, irmão. De segunda a segunda, dioturnamente. Continue firme, porque Deus está vendo o tanto que você faz. E Vila Velha e o Estado do Espírito Santo estão te acompanhando no seu trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe nossa nação. Passaremos agora à fase da ordem do dia, mantendo a fase das comunicações. Item 1, votação adiada, com discussão única encerrada em regime de urgência do projeto de lei complementar 08/2025 do deputado Coronel Hélio, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei complementar 201 de 3 de maio de 2001, que dispõe sobre o registro do posto ou graduação na carteira de identidade funcional dos policiais militares da reserva remunerada, publicado no ar digital do dia 8/5/2025, pareceres orais em conjunto das comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. Vou colocar o projeto em votação. Por se tratar de lei complementar, a votação será nominal. Os deputados e deputadas que votarem sim aprovam o projeto, os que votarem não rejeitam. Eu autorizo a abertura do painel, por gentileza, Fabiana, abertura do painel para votação. Pela ordem, senhor presidente, solicito aos senhores e senhoras deputados que votem favorável. Acredito que o Coronel Hélio também vai fazer a sua manifestação. Além de ser autor, ele é o líder do bloco. Mas isso é importante para uma gama considerável de policiais e bombeiros que se encontram nessa situação. Não vai custar um centavo aos cofres públicos, né? E isso vai proporcionar uma cidadania a esses policiais e bombeiros que se encontram nessa situação.
eles são determinada patente ou determinada graduação, mas não encontram respaldo na sua carteira de identificação. Isso para o militar estadual é de grande importância. Senhor presidente, eu solicito que todos os deputados possam votar favorável. Obrigado. Obrigado, deputado. Captação, com a palavra, deputado Coronel Hélio, para encaminhamento como líder do bloco e como autor do projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde, Deus abençoe todos. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente a manifestação do capitão Assunção relativa ao tema que ora vai ser votado. Se trata-se de uma matéria histórica, uma matéria, coisa muito simples, de algum ajuste que precisa fazer da legislação. O deputado, sempre nós estamos sendo demandados com relação a essa situação. O deputado Mazinho acompanhou a gente numa reunião junto às Pomires. Trata-se apenas de um projeto que não vai ter custo nenhum para o Estado, nem para a Polícia Militar, na qual o militar estadual, que recebe sua percepção, que são poucos, de soldo, ele quando vai para a reserva remunerada, ele vai com um soldo a mais, né? Porque nessa promoção, digamos que eu seja um terceiro sargento, eu vou para a reserva remunerada com vencimentos de segundo sargento, só isso. E aí a identidade hoje já está pacificada, a identidade, o militar estadual, ele já tem a identidade de acordo com o seu vencimento. E aí o que a gente precisa só alinhar? Que os mesmos dados contidos na identidade, com a observação que ele é um terceiro sargento com vencimento segundo, né, tido da identidade, mesma observação possa estar contendo também nos assentamentos funcionais dele da SEGE, para que, eventualmente, numa abordagem em nenhum outro estado, que esse militar venha a sofrer uma abordagem policial, ele apresente a sua identidade como segundo sargento, e quando o militar de uma corporação aqui, digamos, do estado do Rio, de Minas Gerais, ele faça essa conferência com o sistema do estado, possa estar em harmonia com o que está na identidade, o que está nos assentamentos funcionais. Só isso, sem nenhum tipo de despesa para o estado, não onera a Polícia Militar em nada. Então, só para dever de justiça, nós pedimos que todos os senhores e senhoras votem sim ao projeto. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Estou aguardando aqui, o painel está aberto aí, o deputado Alexandre Chambinho não votou, o deputado Coronel Hélio também não votou, deputado Deninho Silva, deputado doutor Bruno Rezende, deputado doutor Hudson Leal, deputada Janete Sá, deputado Mazinho dos Anjos votou agora também, deputada Raquel Lessa não votou. Deputada Janete ali, vou aguardar a deputada Janete, isso, deputada Janete conseguiu votar, beleza, deputado. Então vou anunciar aí o resultado, nós temos 27 deputados presentes, 21 votos sim, nenhum voto não e uma abstenção. Então, em face do resultado, fica aprovado o projeto à Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Item 2, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 135/2025, deputado Coronel Hélio, que reconhece o rodeio como prática esportiva no Estado do Espírito Santo, publicado no edital do dia 10/3/2025, Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça e de Desporto e de Finanças pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação. Na Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, a presidente e relatora, a deputada Janete Sá, manteve o prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 37ª sessão ordinária presencial do dia 13/5, prazo até hoje, dia 20/5. Com a palavra, deputado Jalego. Bateu o prazo? Vai.
Então, a deputada Janete está mantendo o prazo regimental. Item 3, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 140 de 2025, da deputada Camila Valadão, que cria o Programa de Enfrentamento à Violência Obstétrica no Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 11/3 de 2025, nas comissões em conjunto de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças. O presidente relator, deputado Dari Fagundes, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 39ª sessão ordinária presencial do dia 19/5 de 2025, prazo até o dia 26/5 de 2025. Existem emendas ao projeto sugeridas do parecer técnico da procuradora designada e da deputada Janete Sá serem analisadas pelas comissões parlamentares. Então, eu convoco os membros das comissões em conjunto de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças, presidente relator Dari Fagundes, para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Dari. Deputado Dari Fagundes está com a palavra. Item 3. Senhor presidente, eu recebo o projeto de lei 140 de 2025 da deputada Camila Valadão e nós pedimos à deputada Janete que analisasse o projeto e ela está analisando e segunda-feira a deputada entrega para a relatoria que nós possamos analisar o que ela está solicitando. Muito obrigado, deputado Dari, está mantendo o prazo. Pela ordem, senhor presidente. Não, pela ordem, deputado Calegari. Não, só para lembrar que é sempre muito importante as leis que defendem as mães, as mulheres. Inclusive, eu analisei o projeto da deputada Camila, tem algumas coisas bem interessantes. E muito, inclusive, também já está coberto, né, na nossa lei do parto livre, que garantiu às mães o direito de escolha na hora do parto, que é uma grande vitória, que está no Estado do Espírito Santo. Então, eu quero dizer aqui que eu me coloco sempre em defesa de tudo aquilo que é em favor das mães, das gestantes, das nossas crianças, tá? Deus abençoe nossas mães capixabas. Muito obrigado, deputado Calegari. Item 4, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do regimento interno, do projeto de lei número 356/2003, deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo Estadual instituir uma política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas públicas em todas as etapas do ensino médio, na forma que especifica, publicado no ar digital do dia 27/4/2023, na Comissão de Justiça. O presidente relator, deputado Dari Fagundes, prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 39ª sessão ordinária presencial do dia 19/5 de 2025, prazo até 26/5. Então, eu convoco a Comissão de Justiça, presidente relator, deputado Dari Fagundes, para oferecer parecer oral ao recurso do autor, se assim entender. Com a palavra, deputado Dari. Senhor presidente, projeto de lei 356/2023 do deputado Fabrício Gandini. Ontem nós estávamos aqui no plenário e analisamos que poderia trazer despesa para o governo e ele se tornaria inconstitucional, mas na verdade o projeto de lei eu gostaria, e vou até ler a ementa do projeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo Estadual instituir uma política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas públicas em todas as etapas do ensino médio, de forma que especifica. O projeto tramitou nessa casa, temos aqui em anexo o parecer do nosso procurador
geral, analisando o projeto do deputado Gandini e dando um parecer conclusivo pela constitucionalidade e legalidade e rejeitando, e por conseguinte, rejeitando aí o despacho denegatório. Como é um projeto importante e o deputado Gandini conversou comigo para que nós possamos votar ele de forma mais acelerada, eu gostaria de relatar o projeto pela sua constitucionalidade, acompanhando o parecer do nosso procurador pela constitucionalidade e legalidade e o projeto de lei 356 de 2023. E vou colocar o projeto em discussão. Rapidamente, senhor presidente da Comissão de Justiça, primeiro eu queria parabenizar o governo do Estado, que anunciou essa semana que essa política pública de dar o uniforme escolar para os alunos, ela passa a compor a estratégia do Estado. Então, a partir do próximo ano, os alunos da rede estadual, todos receberão uniforme escolar. E o uniforme não é só a camisa, nós temos um kit de uniforme, e que está sendo discutido, inclusive, numa iniciativa interessante, que seja elaborado pelos alunos. Então, 5 propostas foram feitas pelos alunos e está sendo discutido qual deverá ser a proposta adotada. Mas é muito importante dizer que muitos alunos têm dificuldade de ir para a escola, comprar roupas, uniformes, e essa ação é uma ação super importante, porque quando a gente fala que nós temos que valorizar a educação, priorizar a educação, isso é um ato claro de valorização da educação, como foi a alimentação escolar. Agora, com a questão do uniforme, acredito que a gente tem que evoluir para dar o calçado também, porque tem aluno que tem dificuldade, gente. O Estado do Espírito Santo não é o Estado livre da pobreza. Nós temos pobreza, temos dificuldade. Tem aluno que vai para a escola para se alimentar. Ainda hoje, em 2025, nós temos aluno que vai para a escola se alimentar. Então, para vocês verem a importância dessas políticas públicas. Por isso, deputado Dari, eu apresentei esse projeto em 2023. Infelizmente, ficou parado na Comissão de Justiça há muito tempo. Agora, Vossa Excelência retomou a Comissão de Justiça. Sei que está dando uma velocidade aí na votação. Eu te pedi ontem, inclusive, na votação. E nós queremos só adequar o projeto, para que ele continue a tramitar, a gente adeque para que essa política pública seja agora perene, que ninguém possa retirar esse direito que o estudante agora do Espírito Santo conquistou. Então nós vamos pedir para que ele volte a tramitar e a gente discuta na comissão para fazer uma adequação a ele, para garantir que essa política pública seja permanente no Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Dari, por ter paciência de nos ouvir. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos. Deputado João Coser. Deputado João. João. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Com relator, deputada Raquel Lessa. Deputado Coronel Wellington. Com relator, deputada Janete de Sá. Com relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça. Devolvo à mesa diretora. Só faltava a Comissão de Justiça, estou aqui analisando. É isso. Muito obrigado, deputado Dari Pagunga. Aprovado o parecer da comissão, a matéria baixa de pauta e continua sua tramitação regimental. Item 5, discussão se houver recurso na forma do artigo 277, parágrafos 2º e 5º do regimento interno do projeto de lei 215/2025, deputada Adilson Espínola, que declara de utilidade pública a Associação de Agricultores e Moradores Unidos, AgroUni, publicado no ar digital do dia
64/2025, parecer 66/2025 da Comissão de Justiça e Cidadania pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, não havendo recurso à Secretaria para extração dos autógrafos. Do item 6 ao item 17 tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens é em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à fase da ordem das comunicações. Desculpe, fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, por favor, aumenta um pouquinho o volume do som aí. Oi. Por gentileza, melhorar o som do microfone, Coronel Wellington, está muito baixinho. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, boa tarde. Cumprimento todos os servidores da Assembleia Legislativa, toda a comunidade capixaba. Gostaria de agradecer a aprovação do projeto de lei de nossa autoria, que possibilita que os policiais militares vinculados ao soldo, que vão para a reserva remunerada e que são promovidos a um posto ou graduação após, e que hoje têm os benefícios de constar na identidade apenas, que eles serão constados na identidade de acordo com o vencimento, e agora possam estar alinhados todas essas informações com a CGE nos seus assentamentos, possibilitando que qualquer consulta relativa à identidade desses militares estaduais, eles possam estar vinculados. Obrigado, presidente. Por outro lado, essa reivindicação é uma reivindicação feita pelos próprios policiais militares, bombeiros militares, coisa simples, uma alteração na legislação e que possibilita a valorização através de gesto simbólico, como foi dado pela Assembleia Legislativa nessa tarde. Da mesma forma, senhor presidente, nós gostaríamos de, mais uma vez, esclarecer aqui uma informação sobre o reajuste dos servidores militares que voltam ao serviço ativo voluntariamente. O valor praticado hoje é um valor totalmente descabido, desproporcional e, digamos de passagem, é um valor em que o militar estadual está há 3 anos consecutivos esperando que o governo do estado faça a edição do decreto para reajuste dos mesmos. Nós temos conhecimento de um documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública aos comandantes das instituições militares e também aos órgãos de governo, com a proposta de reajuste contida nesse decreto, com esse reajuste que foi dado também a todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, seja ele vinculado ao Executivo, Legislativo e Judiciário. No entanto, essa proposta, de reajuste desses servidores, eu gostaria que o governo do Estado ele desse uma especial atenção aos proventos, ao soldo, ao subsídio chamado dos praças que voltaram ao serviço ativo voluntariamente. É um reajuste considerável, com a diferença de aproximadamente R$ 800 para os oficiais superiores, aproximadamente no mesmo valor para os oficiais intermediários e subalternos, e nós gostaríamos que essa mesma proporção de reajuste fosse considerada a ser concedida também aos praças. Uma diferença hoje que está dando em torno de R$ 400. Então nós pedimos assim especial atenção, nós sabemos que o governo é sensível a essa reivindicação, inclusive que eles estão há 3 anos consecutivos sem ter esse reajuste, e seria um momento adequado para nós promovermos justiça para esses militares estaduais que voltam, independente do posto ou graduação, eles voltam para ganhar menos da metade do valor,
Eu cito um exemplo aqui, que os subtenentes sargentos, os praças, eles retornam e ganham na sua remuneração um valor de R$ 2.600. A proposta para atualização é de R$ 3.000. Eu acredito que um valor que seja pelo menos justo, um valor de R$ 3.500, para que seja dada a mesma proporção de reajuste aos militares estaduais, do bombeiro e da PM, que retornam ao serviço ativo de uma forma justa. Então, senhor presidente, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e contar com a costumeira atenção e senso de justiça do governo para que também, mais uma vez eu repito, os praças que retornam ao serviço ativo, eles possam ter a concessão, em razão, inclusive, dos 3 anos que eles ficaram sem reajuste, de pelo menos um subsídio no valor de R$ 3.500. Nosso muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Ueg, parabéns pelo seu pronunciamento. Realmente, esse soldo é muito baixo, chega a ser vergonhoso. Então, nós precisamos de fazer aí, o governo tem que estar sensível para fazer essa correção e fazendo justiça com esses servidores altamente capacitados que estão prestando serviço de qualidade para a população do Estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Lucas Polezi. Deputado Lucas Polezi não respondendo. Com a palavra o deputado Alan Ferreira. Não respondendo. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. O deputado Mazinho hoje não declina. Alô, tá bom. Boa tarde, presidente, deputado Danilo, boa tarde, deputada Janete, deputados, servidores dessa casa e cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Tá muito ruim, presidente. Tá ruim o som? Então vamos retomar agora, igual o apresentador de TV, né? O microfone. Boa tarde, presidente, boa tarde, servidores, boa tarde, população do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Eu, na semana passada, estive aqui no plenário tratando da redução de homicídios no Estado do Espírito Santo, parabenizando esse programa do Estado do Espírito Santo, trazendo números para a população capixaba, esse programa que foi instituído no primeiro governo do governador Renato Casagrande, junto com o secretário de Planejamento Álvaro do Bock, e esse programa que vem reduzindo drasticamente o número de homicídios no Estado do Espírito Santo e vem tornando o Estado um Estado mais seguro, um Estado reconhecido nacionalmente, diferente do que a gente vivia há anos anteriores, deputada Janete. E tem uma frase que fala: quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. E nós temos que lembrar lá, nos anos 2000, eu fazia faculdade, deputado Danilo, de Direito de Vitória. Em 2003, eu era presidente do Diretório dos Estudantes e fui para a sala de aula assistir uma aula de Direito Penal e nós recebemos a notícia que o meu professor, Alexandre Martins, juiz de Direito, tinha sido assassinado pelo crime organizado no Estado do Espírito Santo. Era isso que a gente vivia naquela época. E hoje a gente vive um Estado equilibrado, um Estado organizado, um Estado que as instituições dialogam para o bem da população, um Estado que investe mais de 20% do seu orçamento em infraestrutura, e os índices de homicídio vêm diminuindo drasticamente. Vitória teve o índice recorde de mais de 60 dias sem homicídio, nossa capital. Isso graças a esse programa Estado Presente, graças à atuação da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Penal, que está prendendo os principais líderes das facções criminosas. Graças ao investimento em tecnologia feito pela Secretaria de Segurança Pública, que eu gostaria de parabenizar o secretário Damasceno, que é um competente delegado da Polícia Federal, que está instalando câmeras de reconhecimento facial, onde pessoas procuradas são imediatamente identificadas quando saem na rua. Criminosos que estão com processo criminal, com mandado de prisão em aberto, são identificados quando saem na rua.
Só que esses números não são só aqui da capital. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal e nossa Secretaria de Segurança Pública vem fazendo esse trabalho, e eu trago aqui alguns números. Nós temos mais de 8 municípios, delegado Baiense, Coronel Wellington, 8 municípios que está entre 30 e 58 dias sem homicídios. Nós temos 21 municípios que estão de 60 a 180 dias sem homicídio. Nós temos 11 municípios que estão entre 180 dias, 343 dias sem homicídios. Nós temos 7 municípios que estão há mais de um ano sem homicídios, 373 dias a 560 dias. Nós temos 2 municípios que estão há mais de 2 anos sem homicídios. E nós temos 2 municípios que estão há mais de 3 anos sem homicídios no estado do Espírito Santo. Ou seja, nós temos 32 com 7, 42 municípios do estado que estão há mais de 60 dias sem homicídios. Então, isso graças a um trabalho conjunto das polícias, da Secretaria de Segurança, da inteligência, e esses homens e mulheres que fazem a segurança pública do estado do Espírito Santo merecem um aplauso da nossa população, dessa Assembleia Legislativa, porque são eles que estão conseguindo colocar esses índices lá em cima. Um trabalho conjunto, um trabalho de muito esforço, um trabalho que vem sendo feito desde lá de trás, de 20 anos atrás, quando esse Estado começou a ser reconstruído por todos nós. Não adianta agora o prefeito aparecer dizendo que é ele que está resolvendo o problema. Esse problema é resolvido por planejamento, por inteligência, por união, por várias mãos nesse Estado. Pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Governo do Estado, por essa Assembleia Legislativa, pelas prefeituras. Todos esses entes estão trabalhando firmemente para a redução do índice de criminalidade do Estado do Espírito Santo, para tornar o Estado do Espírito Santo mais seguro, para tornar o Estado do Espírito Santo mais atrativo para turistas, para que as pessoas possam vir para cá, conhecer o nosso Estado, trazer desenvolvimento, trazer renda para a população capixaba. Obrigado, presidente, que Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos, parabéns pela sua fala. Deputado Mazinho, Vossa Excelência citou aí a morte, o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Naquela ocasião eu estava à frente da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, fui acionado por volta de 7h50 da manhã, ele tinha acabado de ser atingido lá em Vila Velha, e juntamente com toda a nossa equipe, era uma equipe bastante reduzida naquela ocasião, mas com a equipe aí comandada por mim como chefe da Divisão de Homicídio e Proteção a Pessoas, doutor André Luiz Cunha Pereira, que estava comigo na época também, que está hoje aqui comigo na Comissão de Segurança, nos auxiliando aí, doutor Cláudio Vitor, também, que é secretário lá de Cariacica, que estava conosco, doutor Adroaldo Lopes, também que estava conosco. Nós conseguimos, num prazo recorde, chegar à autoria do crime. No mesmo dia, por volta das 15 horas, nós já autuamos 2 pessoas, 2 militares por volta das 15 horas, e no decurso das investigações prendemos todas as pessoas, inclusive o mandante, que já foi condenado e está cumprindo pena no QCG. Parabéns pela sua fala, mas com reforço, obviamente, das polícias, reforço principalmente da inteligência, né, e o aumento do efetivo. Naquela ocasião, a Divisão de Homicídios tinha apenas 95 policiais. Depois, a partir de 2012, quando o nosso
nosso atual governador, e que era governador na época, Renato Casagrande, nomeou cerca de 1.500 policiais do concurso de 1993, né? Pôde ser reforçado o efetivo da comissão, da divisão de homicídios, e passou a 300 policiais, ao invés dos 95 que eu tinha, passou a 300 policiais. Parabéns aí a todos os policiais civis, policiais militares, policiais penais, ao secretário de Segurança e a todos que estão de uma forma ou outra envolvidos, também as guardas municipais, têm feito um trabalho maravilhoso também e têm cumprido uma série de mandados de prisão aí desses elementos que obviamente são perniciosos à sociedade. Obrigado, deputado Mazinho. Eu quero aqui saudar a escola Leandro Escobar, lá de Guarapari. Eu solicito aí à TV Assembleia que registre a presença aí dos 43 alunos da escola Leandro Escobar de Guarapari. Aqui nós estamos aí com o professor Ângelo Valverde, que está acompanhando aí, e eu não estou vendo a TV Assembleia. Opa, agora sim, olha lá, vocês estão sendo transmitidos aí para todo o estado do Espírito Santo, né, através da TV Assembleia e demais mídias sociais. Hoje nós estamos aqui na fase das comunicações, numa reunião ordinária da Assembleia Legislativa. Eu tenho um carinho muito especial por Guarapari, né, eu sou nascido em Vila Velha, sou Canela Verde, mas eu tenho o título de cidadão guarapariense. Ou seja, eu sou guarapariense de coração e eu estou lá, tenho residência em Guarapari desde 1978. Né? Então, quero me colocar à disposição de vocês. Aqui é o deputado delegado Danilo Baense, segundo vice-presidente. Nós temos aqui a deputada Janete de Sá, também está aqui embaixo. Nós temos aqui o deputado Coronel Wellington, né, que faz um trabalho maravilhoso aqui conosco, aqui também junto à Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, e o deputado Mazinho dos Anjos, né, que acabou de falar agora mesmo. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas não respondendo. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Já chamei, já havia chamado antes. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Não respondendo. Agora com a palavra, a deputada Janete de Sá, que certamente vai saudá-los novamente. Escola Leandro Escobar, deputada Janete, lá de Guarapari, 43 alunos. O professor Ângelo Valverde. Boa tarde a todos e a todas, os alunos que aqui vieram prestigiar essa casa, conhecer como que funciona o parlamento. Eu quero hoje estar falando sobre a morte de uma criança de nome Ágata Esther Santos Barbosa, de 1 ano e 6 meses, que foi deixada pelos pais na UPA de Riviera da Barra e Vila Velha, e veio a óbito, foi deixada morta já, ela veio a óbito certamente na própria residência, onde ela tinha sinais evidenciados de violência física. E segundo foi apurado pela nossa delegacia de polícia, constatou-se que o agressor foi o pai da própria criança, um homem de 36 anos, que espancou a criança violentamente, levando essa criança de 1 ano e 6 meses à morte. Ela não suportou o nível de agressão que sofreu de um adulto que era até corrigido, são 36 anos, de 38 anos, e acabou vindo a óbito. Na apuração, a delegada concluiu de que houve, no caso, feminicídio, porque o feminicídio não é apenas o assassinato de uma mulher, de um cônjuge, de um ex-marido, namorado, ficante ou algum familiar próximo dessa mulher no ambiente do domicílio, que é a violência que nós denominamos a violência doméstica contra as mulheres. Mas neste caso a criança também foi caracterizada, porque não tem idade, não precisa ser a esposa
esposa de um ente familiar contra uma agressão contra uma mulher, e era uma criança, foi caracterizado por crime de feminicídio, onde a pena ela é muito mais robusta, ela é uma pena mais agravada, e nós esperamos que esse pai cruel, covarde, ele seja responsabilizado e punido no máximo que a pena prevê, porque ele atentou contra a criança que não oferecia qualquer resistência. Como que uma criança de apenas 1 ano e 6 meses vai se defender de um adulto, o próprio pai dela, com 38 anos de idade? Então fica aqui o nosso agradecimento pelo trabalho célere de nossa Polícia Civil, que concluiu no inquérito policial pelo indiciamento de crime de feminicídio contra Ágata Esther Santos Barbosa, esse anjinho que espera em Deus, está no céu, esteja contemplando a face de Jesus Cristo diante dessa barbaridade que foi cometida contra ela aqui na terra, que ela seja acolhida pelos anjos e por nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Então fica aqui a nossa tristeza, deputado Danilo, o senhor que também é um defensor da causa de nossas crianças, de nossa juventude, mas fica aqui a nossa tristeza por esse episódio dramático que jamais poderia ter ocorrido no Espírito Santo contra uma criança completamente indefesa, contra uma criança de 1 ano e 6 meses. Felizmente a polícia foi rápida e ela concluiu o inquérito policial pelo pedido de indiciamento em crime de feminicídio. E agora eu espero que esse bandido, esse criminoso, esse covarde, seja punido severamente e ele tão cedo não saia das grades, porque esse é o lugar para uma pessoa que comete um delito, uma covardia dessa envergadura contra uma criança inocente. Muito obrigado, deputada Janete Sá, parabéns pela sua fala. É lamentável que um monstro desse esteja no seio da sociedade. Eu que atuei 33 anos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, apurando inúmeros crimes, mas não foram poucas as vezes que nós vimos monstros dessa qualidade, Coronel Érico, cometendo crimes dolosos contra a vida de crianças indefesas. E certamente a Justiça tratará esse elemento com todos os rigores da lei. Eu quero agora conceder... Pois não. Deputado Danilo, me permita, enquanto ainda estou lembrando, monstros, inclusive, que nunca foram para as grades, ficaram uns dias e horas, que é no caso da menina Araceli. Monstros como esse ainda persistem em nossa sociedade. Um crime que aconteceu há mais de 50 anos atrás e que, no entanto, até hoje, ele campeia na esfera da impunidade. Lamentável. É isso, deputada Janete. Com a palavra, eu vou passar aqui a presidência do deputado Coronel Ed, para que eu possa fazer uso da fala. A palavra, deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, senhor presidente, deputado Coronel Rueg, boa tarde, senhores deputados e deputadas, boa tarde, servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Eu vou pedir ali a Fabiana que passe um vídeo aí com relação à situação lá de Guarapari, que nós recebemos uma reclamação aqui no nosso gabinete, aliás, várias reclamações. Eu estive, inclusive, no final de semana na festa do imigrante e muitas foram as reclamações. Vamos aguardar o vídeo ali da Fabiana. Pequeno probleminha técnico ali, mas gostaria do vídeo com áudio. Coronel, isso não é no interior do estado, isso é na Grande Vitória, em Guarapari. Essa estrada é acesso. Aumenta o som, Fabiano. Rio Calçado.
Boa noite, 16 de maio, por volta de 9 horas e 37 minutos, 21h37. Vê se tem condição você sair de um evento ADERES, Prefeitura de Guarapari e Estado do Espírito Santo, Festa Italiana de Buenos Aires, trabalhando, e pegar uma estrada dessa para conseguir chegar em casa. Essa estrada é acesso Rio Calçado, Vargem Fria. Olha a estrada, olha a lama. Tem condição, o carro ele está puxando, eu não consigo dirigir, sendo que eu estou trabalhando no estande. Meu Deus do céu. Trem, que lascou. Desci aqui agora. Ai, meu pai, vamos nós. Complicado, ó. O carro puxa, descendo de ré aqui, ó. Ó a situação que é complicado. Quase que eu fui agarrado aqui, ó, de novo. Não compensa. Choveu, não compensa tentar aí. Obrigado, Fabiano. Coronel Hélio, essa pessoa, essa senhora que iniciou a fala ali, ela estava trabalhando na festa do imigrante, lá em Buenos Aires, em Guarapari, saiu do serviço depois das 21 horas e encarou uma situação dessa. Mas nós vamos acrescentar um pouco mais. No interior de Guarapari, a situação das estradas tem prejudicado diretamente o acesso à educação. Há uma semana, crianças das regiões de Rio Claro, Rio Calçado e Vargem Fria estão impossibilitados de ir à escola devido a chuvas intensas. Essas chuvas deixaram as vias intransitáveis. A lama e os buracos tornam o trajeto perigoso, especialmente para o transporte escolar. Nós já vimos aí, há algum tempo atrás, uma série de acidentes aqui com transporte escolar no estado do Espírito Santo. E a situação ali em Guarapari não é diferente. Vai destacar que a via é estadual e já foi contemplada pelo programa Caminhos do Campo, gerido pela Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo. Essa realidade evidencia a vulnerabilidade de muitas comunidades rurais, onde a falta de infraestrutura adequada interrompe rotinas e compromete o futuro de alunos que defendem e precisam, obviamente, se dirigirem às escolas, não só para aprender, mas também para se alimentar e conviver. Hoje, num projeto de lei que o deputado Gandini apresentou, ele foi muito claro ao dizer que muitos dos alunos, eles vão às escolas, Coronel, não só para aprender, mas também para se alimentar, porque eles não têm condições, as suas famílias não têm condições de suprir essa necessidade de alimentação. Então nós conclamamos aí ao governo de estado, já que essa estrada foi contemplada pelo programa Caminhos do Campo, para que o governo do estado resolva essa situação. Não é aceitável que as crianças não consigam ir à escola, tendo em vista que o transporte público não pode transitar nesses locais. O segundo assunto, deputado Coronel Hélio, eu quero fazer um registro aqui da fala do delegado-geral da Polícia Civil. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, doutor José Darcy Arruda, anunciou no dia 17, aí no último sábado, que a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, DHPP, encerrou o ano de 2024 com um impressionante índice de 94% de produtividade. Um índice maravilhoso, porque com relação aos crimes contra o patrimônio, esse índice não chega a 2%. Já em 2025, a Polícia Civil bateu recordes importantes. Foram registradas marcas históricas de prisões realizadas e inquéritos concluídos. Um dado que merece destaque é o de Vitória, que alcançou 60 dias consecutivos sem registro
registros de homicídios. Um feito inédito confirmado pelo Observatório de Segurança Pública e que representa um avanço significativo no enfrentamento à violência letal. Esses resultados refletem o comprometimento, a dedicação e a excelência do trabalho desenvolvido por nossas forças de segurança. Parabéns a todos os policiais envolvidos. E eu quero aqui registrar os policiais civis, os policiais militares, os bombeiros militares, os policiais penais, as guardas municipais e todos envolvidos neste combate ao crime doloso contra a vida. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Parabenizar Vossa Excelência pela fala. Com certeza a comunidade necessitada das estradas para promover o deslocamento com segurança, eles têm o direito constitucional de ir e vir com segurança, além de que uma estrada daquela forma, faltando a manutenção, ela prejudica em muito o transporte escolar, o direito também de segurança pública, haja vista que prejudica sobremaneira dos policiais militares realizarem as rondas e as pessoas também saírem de suas casas, buscando alternativa de atendimento médico ou até mesmo de ir ao comércio da região. Então, parabéns, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados que estiveram presentes nessa sessão de hoje, aos servidores desta casa, você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais, também aos 43 alunos da Escola Leandro Escobar, lá de Guarapari, que estarão entrando aqui no plenário dentro de 1 minuto, que nós encerraremos a sessão. Então, nada mais a vida tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Encerrada neste momento, sessão plenária desta terça-feira, dia 20 de maio. O deputado Danilo, o delegado Danilo Baiense, estava ocupando a cadeira da presidência. Entre os temas discutidos em plenário hoje, houve muito debate sobre a situação das rodovias federais no estado do Espírito Santo. O deputado Mazinho dos Anjos chegou a anunciar, sugerir a possibilidade de uma CPI para tratar deste assunto, pois, segundo ele, as rodovias federais estariam abandonadas no estado. Apenas o governo do estado estaria investindo nas rodovias estaduais. Entre as iniciativas que começaram a tramitar, destaque para a proposta do deputado Sérgio Meneghelli, que institui um prazo máximo para que haja o agendamento o agendamento para a realização de exames e consultas na rede do SUS aqui no estado. Aprovado também regime de urgência para tramitação de projeto encaminhado pelo governo. Neste projeto, o governador Renato Casagrande solicita autorização dos deputados para contrair empréstimo de 150 milhões de reais junto ao BNDES. Esses recursos destinados à aquisição de ônibus elétricos para o sistema Transcol. E na fase da ordem do dia, houve aprovação de projeto do deputado Coronel Wellington. Esta medida institui registro do posto ou graduação na carteira de identidade funcional dos PMs que se encontram na reserva. Continue com a programação da TV Alice, lembrando que tudo o que acontece na casa você acompanha também em nosso portal na internet e nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia.